Chegou, maravilhosa. Gente, boa noite. Eu sou a Larissa, mãe do Augusto. Depois que eu tive o Augusto, eu perdi um pouco, né, minha identidade. Eu sempre chego nos lugares e falo, eu sou a Larissa, mãe do Augusto. Então, para vocês, eu sou a Larissa, mãe do Augusto, um autista de 15 anos, lindo, educado, inteligente, cheio de hiperfocos, cheio de crises também, com muitos momentos de crise, está na adolescência, né? Sou advogada, sou do terapia de mãe, sou amiga das meninas, sou mãe também e já passei por poucas e boas nessa vida, até chegar aos 15 anos do Augusto, que não foi fácil. Foi uma luta constante. Hoje, por exemplo, eu quero dizer para vocês, hoje eu passei muito mal, muito mal. Fui até fazer uma escova agora porque eu estava com cara de velório. Tive muita dor no estômago. E aí fui fazer exame e tal, e aí não sabia. E aí eu fiquei pensando, né, gente, assim, sem tempo para nada, ele me esperando dentro do carro. Aí eu fiquei pensando, a gente não pode nem ficar doente mesmo. É uma luta quando a gente fica doente, né? Então, são 15 anos de muita estrada, viu, Fábia? A Dani sabe já, eu acho que você me conhece há pouco tempo. São 15 anos de muita luta. E hoje é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico tão alegre quando acontecem esses encontros, porque eu sou de poucos amigos, assim, dentro da minha casa. Então, esses encontros que a gente tem aqui são os encontros onde a gente aprende, onde a gente desabafa, onde a gente encontra apoio. Então, seja bem-vinda todo mundo. Dani, vou passar para você ou para a Fábia. Eu vou falar rapidinho que hoje a convidada especial é a Fábia que vai falar 90% do tempo. Isso aí, Fábio. Toma essa, hein, Fábio? Isso aí. Eu sou a Dani, a mãe do Rafa. O Rafa tá com 9 anos. O Rafa é um autista. A gente não gosta muito de ficar falando, ai, como que ele é e tal. Ainda é considerável o nível 2, tá, gente? Eu acho, entre mães, eu acho que a gente pode estar conversando sobre isso. Não precisa a gente ficar levantando isso para a sociedade, mas entre nós a gente pode estar falando para cada uma entender mais ou menos como que estão os nossos filhos. E assim, dificuldades a gente tem, vai passando uma dificuldade, quando a gente fala, ai, ufa, consegui. Aí vem outra. Aí vem outra, aí você vai lá, uxa, olha, agora eu consegui. Conseguimos, vencemos essa. Quando você vê, vem outra. E faz parte, mas a gente vai se reinventando, vai recalculando a rota. Estamos aí sempre assim, com a cabeça mais tranquila possível, né? Se tiver que chorar, a gente chora. Se tiver que gritar, a gente grita. Mas a gente precisa ter um tempo pra gente também, que é sempre o que eu falo pra vocês. Mas o mais importante, eu acho, é a gente ter consciência de respeitar o nosso filho e respeitar o perfil dele, né? Porque a gente, nessa caminhada, acho que a Fábia também vai falar muito disso. A gente quer muito colocar os nossos filhos numa caixinha. A caixinha que cabe ao Rafael, nem sempre é a caixinha que cabe ao Kaique. Nem sempre é a caixinha que cabe ao Augusto. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de descobrir qual que é a caixinha do nosso filho, diante das dificuldades, e tentar tirar eles aí, né, fazer eles evoluir e tudo. Essa é a nossa caminhada, tá? Bem-vinda, Fábia. Agora a palavra é sua, fica à vontade. Vamos lá, Fábia. Tá bom, obrigada. Eu vou fazer assim, uma apresentação assim, mais completa, porque muita gente que está aqui não me conhece. Né? A Dani, isso mesmo. A Dani me conhece já há bastante tempo, a Larissa a gente está se conhecendo há pouco tempo, e agora, assim, nesse quase pessoalmente, né? Quase pessoalmente online, né? Mas que é muito válido, né? E eu fiz muitas amigas assim, no online, que vieram para minha vida. Então, meu nome é Fábia, eu tenho 44 anos, eu sou mãe do Vitor, de 16 anos, e do Kaique, de 9. E o Kaique tem autismo, nível 3, e tem DI moderado. E, assim, até você estava falando, né, Larissa, sobre questão de se cuidar. Então, eu sempre procuro falar muito sobre isso na minha página, que a gente foca tanto nos nossos filhos e, às vezes, esquecemos um pouquinho da gente. Esquecemos de procurar ter um tempinho pra gente, de se cuidar. No geral, de, sei lá, fazer uma unha, fazer um cabelo, não sei. Coisas que, assim, parecem pequenos gestos, mas que são muito importantes, e que, às vezes, a maternidade atípica
tira da gente pela falta de tempo. Porque a gente fica muito focada ali, terapia e cuidados e médicos e tudo. E isso é muito importante, a gente não pode esquecer da gente, porque a gente tem que estar bem, tem que estar com saúde, tem que estar de pé para poder ter força para seguir, né, com as nossas crianças, porque também a nossa energia passa para eles. Eles sentem, né, quando a gente não está legal, né? E isso é muito importante, eu sempre gosto de frisar muito sobre isso. E aí ontem eu estava com uns exames para fazer e você vai juntando, né? Vai juntando, tipo assim, ó, eu não tenho tempo de tipo, hoje eu vou lá, faço uma ultra, amanhã eu vou lá, faço outra coisa. Não dá. Aí eu deixei juntar e ontem eu fui e fiz tudo. Fiz um check-up geral. E aí agora eu já tô livre, agora só 2023, mas é importante fazer, a gente tem que se cuidar. Então, assim, vou contar um pouquinho de como começou a minha história, né? No Instagram, como eu cheguei até a Essa Dani. parte é boa, essa parte é boa, legal. Como eu cheguei até a Dani, o que acontece? Eu não falava sobre autismo. Eu não contava para as pessoas que meu filho tinha autismo. Eu sempre dava uma desculpa, tal, escapava do assunto, evitava. Era complicado para mim falar sobre isso. Era difícil para mim. Só que veio a pandemia e eu me vi sem as terapias, sem o apoio, sem ter médico, sem ter o dia inteiro com a criança. Parece que tá. Parece que eu Não, é que eu falei. liguei meu Insta sem querer aqui no notebook, já desliguei, desculpa. Nada. Aí eu me vi ali sozinha. Eu tô aqui, eu só tô ligando a minha tomada aqui no interruptor, tá? Mas eu tô aqui, tá? Eu só vou fazer Pode continuar, Fábio, nós não vamos te interromper, desculpa. Aí eu me vi assim sozinha, né? Sem ter o que fazer, com o meu filho dentro de casa o dia todo. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque como que a gente não sabe quanto tempo que vai durar a pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai ficar sem escola, sem os médicos, sem as terapias. E aí eu decidi ir para a internet para pesquisar, né? Ver se eu via alguma página que explicasse alguma coisa que pudesse me ajudar. E isso me deu uma coragem de falar sobre o que eu vivia, que era uma coisa que eu escondia, eu não gostava de falar sobre autismo. E aí eu vi tanta página, tanta mãe falando abertamente, compartilhando, né? E ajudando outras mães. Porque, tipo, às vezes uma coisa que serve para Kaique pode não servir para o seu filho, mas pode servir para o filho da Larissa. E assim a gente troca. Aí eu falei, nossa, será que eu consigo fazer isso? E assim, foi libertador para mim, porque depois que eu comecei a falar sobre autismo, parece que não é que ficou melhor, ficou mais leve, melhorou tudo, não. Mas eu me senti melhor. Eu fiquei mais à vontade. Eu parei de ficar mentindo, dizendo assim, ah, não, ele é agitado. Ah, não, ele não para, ou então evitando as pessoas. Não, agora eu falo, ele tem autismo. E ponto. E aí eu comecei a acompanhar você, o Nós e o Autismo, a Nath. E aí eu aprendi muito com vocês. Muito, muito, muito. E eu me identifiquei demais. E aí eu pegava as dicas, eu tentava fazer com ele em casa no momento. No início foi muito difícil, porque ele não aceitava, porque para ele também era novo. Muito novo, para mim né? também. Fazer as coisas assim em casa, sem ir para as terapias. A gente tentou fazer terapia online, mas não deu certo. Ele não parava ali para prestar atenção. E aí eu comecei a fazer as coisas com ele. E como eu gosto muito também de, tipo assim, pegar sucata e montar as coisas, construir as coisas. E assim, aí eu falei assim, nossa, ela também gosta de fazer as mesmas coisas que eu, igual você também faz. Aí eu falava assim, falei, poxa, eu vou olhar tudo. Aí eu catava tudo, não jogava mais nada fora. E comecei a construir as coisas para ele. E assim eu consegui trazer ele para mim, né? Prestar atenção em mim. É o primeiro desafio, né, Fábia? É o primeiro desafio. As mamães até hoje falam assim, tá, mas aí como que eu começo? Porque esse é o maior desafio, né, Fábia? Sim, fazer a criança prestar atenção em você. Fazer a criança te ver como uma pessoa que também pode passar as coisas como as terapeutas passam. Porque a gente é mãe. Eles veem a gente como mãe, né?
Ah, não, aqui eu não vou fazer porque aqui é minha casa, né? Aqui não é lugar disso. Aqui não é lugar disso. Então, não. Aqui não, Aqui é onde é eu fico à casa. vontade. Aqui é casa, onde eu fico à vontade, onde eu corro para lá e para cá. E Kaique tinha muito isso também, como muitas crianças. Então eu fui devagarzinho, começando ali a chamar a atenção dele, a seguir as dicas de todo mundo e compartilhando com as pessoas também. E aí nos comentários as pessoas falavam, poxa, faz isso, faz assim, que vai ajudar. E assim foi super importante, porque depois eu tive que tirar ele da escola. E aí quando eu coloquei em outra, a aula começou online. Aí eu falei, e Essa agora? época, né? Eu falei, e agora? Eu vou ter que virar professora dele. Como é que eu vou passar? A professora está lá na tela, mas ele que está aqui do meu lado. Como é que eu vou fazer? Aí eu montei uma escola para ele dentro do quarto dele, do irmão. Fui lá, botei o quadrinho, aí botei letrinhas, que ele gostava muito de letras e números. Eu fiz uma coisa toda bonitinha. Ele odiou. Ele detestou. Ele detestou. Quando eu falava, Kaique, vem cá, ele olhava e saía correndo. Aí eu falei, não deu certo a minha escolinha, vou trocar minha escolinha de lugar. Botei a escola na sala. Eu falei, vou botar aqui na sala, que aí tá mais amplo, né? Quem sabe que aqui, de repente, sentado no chão, tirar a mesinha, essa coisa, ele vem, né? Isso. Boa. Nada. Também não deu certo. Ele não vinha de jeito nenhum. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí eu falei assim, ó, o jeito é partir pra mesa grande, né? A mesa da sala das refeições. Da sala das refeições. Aí eu trouxe toda aquela tralha que eu tinha montado. Aí, tipo, acabou, né? Não tinha mais um lugar onde sentar para as refeições. A escolinha se fez ali, virou ali. Tudo em cima da mesa, não tinha mais onde comer. E, por incrível que pareça, ali ele passou a ficar. Por quê? Eu pegava, colocava ele no cantinho e sentava na ponta. Ligava o celular, a professora ficava lá. E eu peguei um quadro, né? Fiz aquele quadro inclinado para poder colocar para ele, para facilitar, né? Aí fiz o quadro inclinado, coloquei, aí eu mesmo montava as aulas, tipo, vamos trabalhar a letra A. Aí eu fazia desenho da letra A, meu marido também desenha muito bem, ele desenhava a letra A toda bonitinha. Aí eu botava assim, Kaique, ó, hoje, de manhã eu já botava, ó, hoje a gente vai ver a letra A, e deixava lá. Aí toda hora ele ia lá, dava aquela olhadinha. Para ele. Isso. Aí toda hora ele ia lá, dava aquela olhadinha, tipo assim, vem ela. E eu deixava, que aí a aula era tarde. Quando a professora entrava, eu falava, Kaique, vem que a tia tá aqui. Pronto, ele, ó, corria. Olha só. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, a moça tem hora, como é que vai ser? Deixa eu te perguntar uma coisa. Só te interrompendo um pouquinho. Você está contando aí, a gente tem muitas mães aqui na live, né? Me conta uma coisa. Você começou a estimular o Kaique em casa e você trabalhava nesse período? Não. Quando você começou? Não. Hoje não, você eu não trabalha? trabalho. Não. Não, aí, também então, não. E o Kaique hoje estuda numa escola regular ou só em casa? Não, ele estuda numa escola municipal. Numa escola municipal. E aí você divide, então, esse período do Kaique fora da escola e aí você continua estimulando ele em casa. Você se adaptou para fazer isso. Sim. Só que aí agora as coisas deram Mudou um pouco. Porque aí na época do online ele ficou animado ali com as aulas, aí a professora chamava ele, aí ele dava aquela corrida, eu deixava. O meu filho, ele tem essa necessidade, ele está sempre se movimentando. Então, quando eu via que ele estava muito ali, fazendo muito movimento, eu deixava ele sair, ele dava aquela corridinha, depois eu falava assim, Kaique, vamos voltar, que a aula não acabou, a tia está aqui, olha a tia. Aí ele voltava de boa, sentava, fazia todas as atividades. E isso foi passando. Aí as aulas voltaram presencial, aí ele foi para a escola, se adaptou super bem na escola. Só que aí ele passou, tipo assim, a escola voltou, eu não quero mais fazer nada com a minha mãe. Agora voltou o esquema de, a minha mãe, na escola, as terapias voltaram, e assim, na cabeça dele, assim, não, agora eu não vou fazer mais nada com ela porque não precisa. E ele já tá grandinho, ele tem 9 anos, ele tem a idade do Rafa.
E assim, é complicado você forçar, né? É complicado, não tem como você forçar. Ah, Não vem aqui sai nada. agora. Não Não, vai vem sair aqui nada. agora, senta aqui, não sei o quê. Ele vai vir, vai sentar e vai ficar parado, porque meu filho é assim. Se você forçar, ele vem, senta e faz assim, ó. Bota a mão no ouvido e fica ali. Ele fica, mas ele não te dá qualquer atenção. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que estimular ele em casa, por mais que a terapia voltou, que a escola voltou, mas eu não posso deixar ele em casa assim totalmente no ócio, porque é ruim. Ele tem que fazer algo. Eu falei, como que eu vou fazer para ele voltar a esse ritmo comigo? Aí eu mudei de estratégia. O que eu passei a fazer? Como ele sempre teve muitas dificuldades nas AVDs, que até eu participei do projeto das meninas. Foi muito bom, né? Aí eu falei assim, eu vou investir nisso agora. Por quê? Quando você monta aquela mesa com aquele material estruturado ali, ele já associa assim, não, vem ela para estimular, vem ela com negócio de terapia e eu não quero. Então eu passei a não montar mais nada. E o que eu faço? Agora eu estou incluindo ele nas tarefas da casa. E assim eu consegui fazer com que ele melhorasse no olhar nos olhos, com que ele melhorasse em atender comandos, que ele reconhecesse os objetos da casa, que ele soubesse aonde fica as coisas. Por quê? Se eu vou, por exemplo, estou no quintal lavando roupa, aí tem roupa no varal, eu vou te catar a roupa do varal, eu chamo ele para ele me ajudar. Aí eu falo, Kaique, vem cá ajudar a mamãe. Porque quando eu falo para ele assim, Kaique, eu já senti que ele é assim, ele é o jeito que você fala. Se você falar assim, Kaique... igual o Rafa, o tom, você fala assim, o tom que vem. Se você falar assim, Kaique, vamos fazer uma tarefa, não vai fazer. Não vai. Mas não faz. Mas se eu falar assim, Kaique, ajuda a mamãe. Ah, Kaique, ajuda a mamãe. Mamãe queria uma ajuda aqui para tirar a roupa do varal. Ele vem todo sorridente, com aquela assim, nossa, eu estou ajudando. Eu sou muito importante, sabe? Assim, ele se sente Eles inserido. Gostam de ser funcionais. Sim, de ser inserido. Então, eu peguei esse gancho que ele gosta que fale, ajuda. Kaique, me ajuda. Tipo assim, não é sua obrigação, não. Você está só me ajudando, eu não estou fazendo nada. Aí nessa, ele tira o pregador do varal. O que ele está fazendo? A pinça. Eu peço a ele para tirar. Aí ele tá lá, fazendo a pinça. Aí eu falo com ele, Kaique, arruma um pregador para a mamãe aqui no potinho. Aí ele vai botando. Aí na hora da gente levar a roupa para dentro de casa, eu já dou um outro comando para ele e aproveito para ensinar outra coisa para ele, sobre os cômodos da casa. Então eu pego as roupas dele, do irmão dele, de pouquinho. Kaique, coloca isso aqui na cama do seu irmão. Aí ele vem do quintal, bota na cama do irmão. No início, claro, ele errava, às vezes ele soltava no meio da sala. Aí eu ia lá e falava assim, aqui, pegava com ele, Kaique, ó, a cama do irmão. Aí eu voltava com ele para fora. Kaique, agora coloca essa na cama da mamãe. Uhum. Aí ele vinha. Kaique, agora põe no sofá. Aí ele já aprendia ali o que era o sofá. E aí bota no sofá. E a mesma coisa quando a gente vai colocar as roupas no varal. Kaique, pega o pregador para a mamãe. Aí ele vai, pega o pregador. Nessa ele já vai saber o que é pregador. Então eu vi que assim, eu arrumei uma forma de estimular ele, tá sempre falando as coisas para ele, conversando com ele, sem forçar e sem fazer assim, não, senta aqui, vamos montar esse quebra-cabeça, vamos fazer a letra A, vamos fazer não sei o quê. Fora que também, né, Fábia, você pode ir ampliando isso. Depois você vai entrar com numerais, você pode entrar com tudo isso depois, né? Não sei se você vai falar disso. Mas aí a criança, porque muitas as mamães vezes falam, mas meu filho não sabe, não tá saindo a fala tal, porque às vezes não sabe classificar. Mas para ele fazer a classificação lá daquelas atividades de folhinha é muito chato. Mas por que não fazer a classificação ali, colocar as frutas na geladeira, entender o que é frutas, o que é do banheiro? Tá trabalhando tudo, né, Fábia? A casa, é o que eu falo, a casa da gente é o lugar mais rico para se estimular, né? Sim, tem tudo. É lindo isso que você tá fazendo. Tem tudo. Aí ele vai aprender os cômodos, aonde fica o quê,
como é que guarda. E aí, nisso que ele tá fazendo as coisas, ele faz os movimentos, que aí, ó, pega aquele bolinho de roupa, segura tudo assim, bota na cama. Tira o pregador do varal. Aí faz a Uhum. pinça. Kaique era uma criança que, por exemplo, eu chegava com ele, falava assim, Kaique, vamos tomar banho. Ele entrava no banheiro, ele ficava em pé, esperando o que era para fazer. Agora não, eu posso estar longe do banheiro. Se eu falar para ele assim, Kaique, vamos tomar banho? Quando eu chego lá, ele já tirou a cueca, ele já abriu o chuveiro, tá dentro do box. Uhum. Tudo Independência, porque melhor Ô, autonomia, né? Fábia, Dani, e é um passinho de cada vez, né? Fábio, que isso vai acontecendo. Não é todos os dias, né? Que não é de uma vez que a gente vê E é o assim. resultado desse trabalho, né? O é resultado, ele é a soma devagarzinho. de várias atividades. Por que eu tô falando isso? Hoje eu vi uma mãe lá no salão falando assim, Larissa, ai, tá tão difícil, eu estimulo todo dia, mas eu não tô vendo o resultado. Falei, mas espera aí, quanto tempo faz que você começou a estimular a questão da grafia? Ah, eu comecei a estimular já tem 2 meses. Não, não é dessa forma, né? Não é do dia para a noite. E a gente tem que usar várias estratégias. Eu lembro, por exemplo, do Augusto. O Augusto está com 15 anos. A letra dele, Fábio, a letra dele, Dani, era enorme, desse tamanho. As psicólogas passavam aquela linha, colava para ele fazer menor, delimitava o espaço. Quando tirava o delimitador, a letra De novo, enorme. grande. De novo. Aí veio a grafia. Ai, gente. Como que chama a letra? Letra cursiva? Cursiva. Ah, já Veio a desisti. Isso aí eu nem tenho muito. veio a cursiva. Eu também. Não Aí a dá. cursiva Isso que não aqui é funcionou difícil. mesmo. Aí a fono falou para mim, Larissa, não insiste na cursiva, vamos diminuir e dar funcionalidade para bastão. Bom, gente, o que Isso. aconteceu? A gente diminuiu, tirou a cursiva, não insistimos na cursiva, porque hoje não é exigido em lugar nenhum, né? Não insistimos na cursiva, fizemos a bastão e hoje ele já, ó, quanto tempo treinando? Hoje a letra dele já tá menor. Ele mesmo vem correndo mostrar para mim, mamãe, olha meu caderno, tá lindo, eu tô fazendo umas letrinhas bebês. Então, assim, são as letrinhas pequenininhas. Aí eu falei para a moça hoje, falei, olha, isso foi um trabalho do pré até agora, para ele conseguir adequar essa letra. Então, muito importante que a Fábia falou, que é o dia a dia, né? É um processo do dia a dia, não Sim. vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser de Não, um dia para o outro, a gente não pode desistir. isso é A gente desde a não pode época ter da pandemia. essa imediatismo, né, Fábia? E é bom que a Sim, gente começa já com essa consciência, né? sim. E eu tinha muito isso, eu tinha muita pressa. Logo que eu recebi o diagnóstico de Kaique, eu errei muito por falta de informação. Errei por achar que quantidade era o certo e não a qualidade. Então eu achava que se eu botasse ele para fazer muitas terapias o tempo todo, o dia todo, ele ia evoluir. E o que aconteceu? Ele não evoluiu, eu fiquei super exausta, ele também deve ter ficado de saco cheio de tanta coisa, e de repente é por isso que agora que ele está com 9 anos, ele está demonstrando esse cansaço Com maçante das certeza. terapias. Porque ele ficou desde 3 e pouco para 4 anos que ele começou a fazer terapia. Ele já está com 9, já tem 5 anos aí de terapia. Agora, por exemplo, eu levo ele para as terapias direitinho, regularmente, mas nem todo dia ele rende. Nem todo dia ele está afim. E o dia que ele não está afim, ele não faz. Não adianta, a terapeuta pode virar de cabeça para baixo que ele não faz. Ele tem que estar querendo fazer. Mas por quê? Eu pequei pelo excesso e por não ter informação. Eu achava assim, não, ele tem que fazer muito, 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 para poder evoluir. Então, eu lembro que ele pequeno, ele fazia terapia, já teve épocas dele fazer terapia de manhã, aí ele estudava de tarde, aí saía da escola, eu ia para terapia de novo.
Aí quer dizer, o menino, Olha que quando a loucura, gente... né, Fábia? Que loucura que a gente faz. Não, mas eu acredito que você passou pela mesma coisa que eu e que muitas mães. Elas falam da janela. A janela de oportunidades. A janela de oportunidades. Nossa, já tem 4 anos? Meu Deus, já perdeu a janela. Você já fica achando. Meu Deus, meu filho já tem 4 anos, agora já não vai render. Agora já acabou, não tem chance. Não, gente, a neurociência já falou, já mostrou há muito tempo atrás. A neuroplasticidade está aí para provar. Todo momento o cérebro pode ser modificado. Sim, com calma. Sim. E aí tem que pensar nessa parte de como o seu filho está. Se a criança tiver com esse volume grande de tarefas no dia a dia dele, ele não vai render. Por mais que você queira jogar 40, sei lá quantas horas aí que você queira jogar, às vezes a criança não vai render. Às vezes é bom ela estar em casa um pouco, num tempo de ócio, mas a gente tem que controlar também, como você disse antes, porque a criança só ficar lá em casa sem fazer nada é complicado para eles, que eles precisam ter uma rotina ali, né? Alguma rotina que seja de brincadeira, um joguinho, depois uma outra coisa, depois isso aí dar uma voltinha, isso aí é importante. Só que a gente, às vezes, lá atrás é o que você falou, vem um turbilhão de dúvidas, a gente quer abraçar o mundo, e aí a gente acaba errando assim nesse momento que a gente exagera. Mas a gente não fez por mal, a gente é porque a gente ainda não sabe, estava nova ainda na estrada. É falta. E uma questão que a gente tem que prestar atenção é o que o Tramonte sempre fala pra gente nas lives, é um autista adulto. E a Olivia tá aí, ela pode falar. Eu sempre, depois que o Tramonte falou isso, eu sempre prestei atenção, porque eu era também dessas que colocava Augusto para fazer terapia. Ele ia para aula de manhã, tinha terapia à tarde e até à noite, e no sábado até 1 da tarde, todo dia, toda semana. Olha só, e férias ele tinha. Kaique também, só ficava em casa domingo. Só ficava em casa domingo. Sábado também fazia terapia. Ele não tinha. E se tivesse ainda alguma terapeuta com vontade, também ia sábado de tarde. Então, assim, o menino não tinha terapeuta. E à noite eu levava ele para o teatro, porque eu queria que ele fosse culto. E aí, o que aconteceu? O Tramonte explicou pra gente, Maria Júlia, a Olivia também já falou sobre isso. O autista, ele sente um cansaço muito maior do que o nosso, muito maior do que de uma pessoa típica. É um cansaço dele, né? E a questão da disfunção executiva também, que entra aí. E esse cansaço que eles sentem, às vezes é interpretado pelas pessoas como preguiça. A gente tem que levar em consideração que o que para a gente é normal de tempo e que a gente daria conta, para eles pode ser extremamente cansativo, porque o limiar aí deles de cansaço é muito maior, né? De exaustão é muito maior do que o de uma criança típica. E muitas vezes é aí que acontece de ter crise na escola. E de ter crise em casa, porque a gente não sabe medir esse limiar. E aí o professor acaba dando demanda demais, a gente dá demanda demais em casa, e as crises começam a aparecer como uma forma de reação ao cansaço. Sim. Isso. Kaique chegou uma época, aí logo depois que voltou às aulas presenciais, né? Aí teve uma época que estava vindo assim, tarefa para fazer em casa. E aí eu percebi que ele não estava gostando muito de fazer. Porque, tipo, ele já ia para terapia de manhã, aí depois à tarde a escola. Aí chegava em casa, a tarefa tinha que entregar no dia seguinte, eu já vinha para tentar fazer aquela tarefa ali. Então aquilo já estava dando uma irritadinha nele. Então eu conversei com a professora e falei assim, olha só, eu sei que, né, a escola tem aquela dinâmica, né? O padrão ali, tem que fazer a tarefa, não sei o quê. Só que trata-se de um aluno com deficiência. Então, assim, as coisas têm que ser dosadas. Quando tiver tarefa, assim, dê um prazo maior, ou então nem dê a tarefa de casa para ele. Faça com ele na escola o que der. O que não der, tá. Porque não adianta dar muita coisa. Porque ele pode até fazer, vai fazer ali no automático, mas não vai assimilar. E aí não adianta nada. Vai ficar assim só naquela cópia, e não vai adiantar. Mas é aquela coisa, é a falta de informação, né?
que a gente no início acaba pecando por não ter informação, ou então informação errada que a gente recebe, e aí a gente fica... Eu escutava muito assim, nossa, ele já teve a poda neural. Gente, essa palavra ficava muito... Essa palavra me martelava. Olha, volta de novo, que travou jeito. na hora que você falou. Repete no comecinho, deu uma travadinha, pelo menos para mim aqui. O que atrapalhava muito para mim é que falavam muito assim, poda neural. Nossa, ele já estava na idade, já teve a poda neural. E depois da poda, eu ficava assim, gente, o garoto agora acabou o mundo. Agora acabou, a poda já foi. Ele teve a poda, então já era. Eu tenho que tacar terapia nele porque eu tenho que suprir essa poda. E eu ficava com aquilo ali. Eu nem sabia direito o que era. Eu não sabia que ele ainda poderia evoluir depois. Eu tinha na minha cabeça que, tipo assim, se ele fizesse 6 anos, acabou. Então eu comecei... Igual eu. Então eu comecei a acelerar. Eu falei, meu Deus, vai fazer 6 anos. E agora? Tem que correr atrás. Corre. Corre. E aí eu sobrecarreguei ele. Então, hoje em dia, eu entendo quando ele faz aquela carinha tipo de não estar muito afim de fazer. Igual, por exemplo, tem que fazer uma atividade física. Tá ótimo. Fui lá, ele gosta muito de água. Coloquei, eu falei, vamos tentar natação. Já que gosta de água, vamos tentar com a coisa que ele gosta. Coloquei na natação. No início, ele estava amando a natação. Quando ele notou que não era bem tomar um banho de piscina, não era uma piscina para brincar, que tinha alguém ali dentro, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá, ele parou de fazer. Em casa, quando eu pegava a sunga para pôr nele, ele sentava no sofá e ficava. Ou então ele pegava a coberta e se tapava. Ou então ele saía correndo. Eu falava, Kaique, vamos lá ver a tia, não sei o que, é divertido. Então, hoje em dia, isso com ele não cola mais. Vamos lá ver a tia. Ele já sabe que essas tias não estão brincando. Que é uma... Peraí, tipo ele uma fugindo da atividade física? Sim, fugiu. Fugiu total. Então tá acontecendo. Então tá acontecendo igual comigo. Então eu tô vivendo esse mal, viu, Fábia? Todo dia. Não há reforçador você tá igual no Kaique. mundo. Eu já me matriculei em umas 20 atividades, não há reforçador no mundo que me faça continuar. Ô, Kaique, nós estamos juntos, amigo. Sim. Aí ele, coitado, sem opção, ele ia porque eu pegava e levava. Simplesmente ele chegava lá, ficava em pé na beira da piscina, tapava o ouvido e ficava em pé lá. Tipo, minha mãe me trouxe, mas eu não quero. Eu tô aqui, mas eu não vou fazer. Eu tô aqui que eu não tenho opção. Aí eu ainda fiquei assim, não, será que é hoje que ele tá meio cansado? Vamos dar mais um tempinho? Vamos esperar mais um pouco, quem sabe que melhora? Olha, eu fiquei 1 mês levando ele pra natação e ele em pé na beira da piscina. Aí um dia foi engraçado, né? Que a professora ali tentando de tudo, não, Kaique, não sei o que. E ele, assim, o engraçado é que ele não fazia birra, não fazia pirraça, não fazia nada. Simplesmente ele ficava em pé ali, tipo, eu não tenho opção, eu não sei ir pra casa sozinho, então vou ficar aqui. Aí ela falou assim pra ele, Kaique, ó, vamos só até o fim da piscina e a gente volta. Aí ele olhou pra cara dela, sentou na beira da piscina, pulou na água, foi batendo o pezinho até o fim, voltou, ele é grande, ele deu um impulso assim na beira da piscina, sentou de novo, levantou e tapou o ouvido, tipo assim, era só isso? Posso ir embora? Pronto. Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, não dá. Eu não vou trazer ele mais não. Tadinho, ele não quer. Ele não quer fazer. Eu sei que eles precisam fazer atividade e tal, tudo bem. Mas eu não tenho como forçar. Eu não tenho como chegar aqui e jogar ele dentro d'água. Não tem como. Ele tem que querer fazer. Tem que ser prazeroso para a criança fazer as coisas, mesmo que seja as terapias. Tem que ser prazeroso. Ele tem que gostar de estar naquele lugar. Pode ser também a temperatura da água, não? Não, porque ele ama a água. Não era. A questão foi quando ele percebeu que não era assim, vamos lá tomar banho de piscina. Foi quando ele percebeu que aquilo ali era uma terapia na piscina. Isso. Aí ele pensou, não quero. Não quero fazer. Aí eu tirei. Aí deixei, né?
dei um tempo para ele e tal. Aí agora estamos tentando circuito. Mas, por enquanto, o circuito ainda não rolou. Augusto tá ouvindo e morrendo de rir. Olha, o circuito ainda não rolou. Ele chega lá, ele beija, abraça a professora, tudo. Aí quando ela fala, vem, Kaique, aí o ombrinho já cai. Tipo assim, putz. Aí ele vai. Aí fica, eu vou mandar aqui em zigue-zague. Aí ele vai. Aí chega a derrubar os cones, de tanto que ele passa se arrastando, se arrastando. Então assim, eu já sei também que esse circuito não vai rolar. E a questão da tentativa. A gente vai sempre tentando, né? A gente tenta. Vai trocando, vai Não tentando deu, achar alguma coisa. troca. Tenta outra coisa. Aí vai. E aí, aqui em casa, eu consegui fazer ele andar de bicicleta, que é super legal. Porque ele pedalava para trás. Ele sentava na bicicleta e pedalava para trás. Também. E aí eu ficava assim, nossa, como é que eu vou fazer para ele pedalar para frente? Pedalar para a bicicleta sair do lugar. Aí a psicomotricista dele falou para mim, Fábia, quando ele sentar na bicicleta, o joelho que tiver de pé, você dá aquela pressionadazinha com a mão para ele poder sentir que ele tem que ele tem que descer. Aí quando o outro levantar, você vai no outro e você fica assim, ó, dando aquele suporte para ele, aquele suporte ali mais grosso, né? Devagarzinho você vai soltando, que ele vai entender o movimento, que ele tem que fazer força para frente com os pés para poder ele ir, né? Aí eu fazia isso. Quando eu botava a mão no joelho dele, ele olhava pra minha cara e saía da bicicleta. Tipo, não vem pra cá se meter aqui na minha bicicleta. Não mexe comigo. É importante a gente deixar um recado para as mães aí. Eu vejo muito a questão, por exemplo, do Rafa. Eu fico olhando o Rafa da Dani, ele é super movimento. Ele faz cada coisa na bicicleta que eu falo assim, gente, tinha que filmar e colocar para todas as mães do Brasil ver. Por quê? Porque eu tinha aquela noção assim, meu filho é autista e ele não anda de bicicleta porque ele é autista. Não. Né? Eu tinha isso. Não tem nada a ver. De bicicleta porque ele é autista. Não. Não é isso. Ele não andava de bicicleta e não anda até hoje, porque o Augusto já tinha um problema motor. Vem uma questão aí de uma síndrome genética. Tá rindo. Vem aí uma questão de uma síndrome genética. O Augusto tem uma síndrome que a gente ainda não descobriu, mas o médico desconfia, e que faz com que ele não tenha essa coordenação para pedalar e que não tenha força nas pernas. Gente, eu voltava do parque falando, ele é autista e por isso ele não anda de bicicleta e eu levava todo dia, porque ele era craque pequenininho, ele era craque do patinete. Ah, Kaique também é bom, Kaique é bom no patinete. O patinete pela bicicleta zerou. E aí foi chegando um momento que ele já não queria ir mais no parque, porque a gente tinha que incentivar ele a andar de bicicleta, tal. E aí, gente, hoje eu tenho uma culpa, né? Eu carrego uma culpa, porque ele cresceu, agora ele vai operar as pernas, os pés, aí eu tenho uma culpa comigo. Fala, poxa, eu tentei uma coisa que nem se eu tentasse milhões de vezes eu não ia conseguir, porque eu tinha uma síndrome aí atrapalhando ele. Então a gente também... Independente do que tinha. A gente tem, mãe, né? A gente tenta dar o estímulo, mostra. Mas a gente também tem que perguntar para os médicos, muitas vezes os médicos também não se atentam para isso, quando é novinho, se não existe algo mais que está ali atrapalhando. E uma outra coisa que eu vejo que a internet nos atrapalha é porque, por exemplo, se eu olhasse só o filho da Dani, olha, então ele andou, o meu vai ter que andar também, né? Se a comparação. Olhar só o Augusto, ele pinta, ele toca piano, o meu vai pintar e tocar também, e o Augusto gosta de mapas, o meu também vai gostar de mapas. Não, e cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Aí que eu acho importante a rede de apoio no Instagram, porque aí a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente se encontra em várias questões parecidas,
principalmente dentro da nossa maternidade, né? A culpa que já vem instalada e tudo mais que vem com a gente, é também ver que os autistas, eles são bem parecidos em algumas coisas, mas são completamente diferentes em outras. E que é Sim. por isso que é o símbolo lá, por tanto tempo do autismo, foi o espectro, foi o quebra-cabeças, que hoje já está mudando, né? Pro infinito ali. Mas já mudou, na verdade. Só que é porque a gente não tinha, né, gente, como entender tudo isso. É bem complicado e complexo. Era um medo que eu tinha, sabe? Que eu ficava muito com medo no Instagram quando eu fazia muita atividade, todo dia nos stories, aquele monte de bolinha lá, assim. E aí eu fazia, e aí eu recebia muito feedback legal, mas eu recebia muita mamãe falava, ai, olha, isso aí que o Rafa faz, meu filho nunca vai conseguir fazer. Eu me sinto assim. Então eu sempre parava e conversava com as mamães, volta e meia colocava as crises do Rafa, quando ele jogava as coisas no chão eu colocava também. E eu sempre, duas coisas legais, eu sempre estava conversando com elas, avisando que não era assim, perfeito. Eu nunca gostei de deixar tudo muito perfeito, mas que é uma realidade minha, mas que ela também teria dela, cada uma tinha a sua caminhada, cada uma tem a sua própria receita de bolo. E aí a gente fica com a consciência pesada. Será que eu tô mostrando assim que o meu filho tem que ser um exemplo? E não é por aí. Aí eu mudei. Aí eu fui mudando, fui trazendo essa consciência para as mamães que me seguiam, de que assim, isso aqui é só uma maneira de você também poder tentar fazer uma estratégia parecida. Mas o que você conseguir dentro disso, beleza. E eu sempre encorajei as mamães assim, descubra as dificuldades do seu filho e veja as potencialidades dele. Porque muitas vezes a gente descobrindo a potencialidade, os talentos do nosso filho, fica tão pequeno que eles não fazem, né? E tem muita coisa positiva também, né? Então, é por aí que a gente sempre precisa estar reforçando, né? Isso daí também. A internet acaba fazendo com que a gente faça comparações, né? Comparar o nosso filho com a outra criança. Ah, o outro está lá evoluindo porque ele faz a terapia tal. Então, se o meu fizer também, ele vai evoluir. Isso também não é verdade. Não é verdade, porque você pode colocar seu filho na mesma terapia da outra criança e de repente ele não fazer. Ou então de repente ele fazer diferente, porque depende da habilidade que ele tem. E depende também das dificuldades que ele tem para aprender certas coisas. Por exemplo, meu filho, ele tem o DI. Então ele tem mais DI do que autismo. Então essa parte de aprendizado é uma parte muito complicada para ele. Então eu jamais posso comparar ele com uma criança que está lá lendo. Para ele pode chegar lá? Ele pode chegar lá, mas vai ser um caminho mais longo. Eu não posso me precipitar, nem comparar ele com outra criança que está lendo. Mas o meu filho também tem DI. Tá, mas é igual ao do meu? Porque são vários graus, né? Então, tudo isso você tem que ver. É cada criança de um jeito. É por isso que sempre quando eu mostro o vídeo de Kaique, quando eu falo alguma coisa sobre Kaique, eu sempre deixo bem claro. Gente, o que eu falo aqui é a minha experiência como mãe com o Kaique. Não quer dizer que vai dar certo com você, ou que vai dar errado com você, ou que você não deva tentar, ou que você deva tentar. Aqui a gente está compartilhando experiências, dividindo. Mas isso aqui é Kaique, isso aqui é um vídeo, isso aqui não é a minha vida toda, porque as pessoas também têm aquela ilusão de internet. Nossa, a pessoa tá lá, olha o Kaique lá, sorridente, não sei o quê. Realmente ele é muito sorridente, mas não é o tempo todo. Né? Kaique, ele é muito sorridente. Ele tá sempre beijando, ele tá sempre assim, coisinha. Mas ele tem os momentos dele que ele tem crise, que ele se joga no chão, que ele faz birra na rua. Ele faz tudo isso. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, Kaique faz isso? Nossa, mas nos vídeos ele é tão coisa. É porque eu não gosto de expor na internet. Eu acho assim, crises. Eu acho que isso é complicado. Eu não acho legal. Não. Eu também não gosto. Isso eu nunca fiz. Eu tenho muita coisa filmada de crises do Rafa, mas para mostrar para Neuro o que aconteceu quando ele teve um processo bem complicado ano passado. Então eu tenho alguma coisa, até porque
eu estudo também, e eu acho interessante a gente ter isso registrado para começar a analisar e tal. Mas nunca expus dessa maneira. Eu acho que isso não é bom, né? Para ele também. Até, gente, a gente tem até que pensar numa coisa. Eu sempre falo para algumas amigas minhas, e vou falar para vocês agora. Se um dia o Rafael falar assim, mãe, eu não quero mais que... Porque ele já está crescendo, né, gente? Ele está com 9 anos. Se, de repente, o meu Instagram vai ficar só falando com vocês e falando da maternidade, das coisas que eu estou estudando, mas eu vou deixar de mostrar o Rafa se ele não quiser. E se ele quiser que eu arquive tudo que tem aí da vidinha dele toda nesse tempo, eu vou também respeitar. Então a gente tem que pensar nisso a longo prazo também, né? Porque... Eu penso muito nisso também. Não é? Eu começo a pensar nisso. Eu penso muito nisso em tudo que eu vou postar. O Augusto, ele não gosta que filma. Ele. É um problema. Quando eu tô no piano, às vezes eu quero filmar ele fazendo a aula. E ele fala para mim, não me filma. Hoje ele fala para mim, não me filma. E aí, uma coisa que eu falo assim, nossa, mas eu tô de trás, ele não tá nem me vendo. E ele vira e fala, não quero que me filma. Mãe, vai filmar? Aí, às vezes, eu tô no carro, ele canta. E como ele demorou muito a falar, eu fico feliz dele estar cantando. Aí eu falo, deixa eu filmar para eu guardar. Aí ele fala, eu não quero, eu não gosto. É para filmar, eu vou parar. Então, assim, eles vão dando dicas, se eles querem ou não. E a gente tem que respeitar. Ou não. Igual, eu tenho muitas crises do Augusto, muitas. Mas ele tem vergonha das crises dele. Então, por que eu vou postar? Eu sei que se eu postasse, ia ajudar muita gente. Sério, ia ajudar, porque saberia... Ajudaria sim. Porque saberia como eu ajudei. De alguma forma você poderia falar, olha, assim, eu fiz isso, eu redirecionei quando aconteceu isso, eu fiz isso, aí a gente fez isso. Mas não tem o porquê, né, Larissa, a gente fazer isso. Imagina, não tem. E principalmente crise, essas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque já existe um mito que o autista é a crise, né? Existe um mito que o autista vai ter crise, que o autista tem agressividade, né? Voltou. E, na verdade, a gente precisa tomar cuidado para não passar essa ideia que o autista é uma crise. Eu sei que ajudaria, mas ele não se sente bem. E eu acho que é um momento como se fosse nosso. Imagina quando a gente explode com o marido. Já pensou se alguém filmasse e colocasse na internet? Que filme de terror. Bravo em casa. Gente, vocês nem iam querer fazer live comigo, não. Se visse cada porrada que eu dou aqui, vocês não queriam fazer live, né? Aquela lá enlouqueceu mesmo, tá surtada. Eu, coitada, vou fazer uma vaquinha e internar a Larissa no hospício. Porque aqui eu surto mesmo. Então, tem esses momentos ruins, né? E eu acho que eu penso que assim, filmar a crise e como você conseguiu sair dela, ajudaria outras mães. Mas ao mesmo tempo, você ia expor um momento vulnerável do seu filho. E sabe o que eu penso muito? Eu penso muito assim, a rede social, ela tá ali, né? Tá tudo ali gravado, ali anexado ali, gravado. Eu não sei, daqui a alguns anos, se Kaique vai querer ver. Mãe, o que você põe meu aí na rede social? Deixa eu ver os meus vídeos de quando eu era pequenininho. Então, eu penso muito nisso. Será que ele vai gostar se eu colocar um momento dele não muito legal, exposto, e ele ver lá? 100 pessoas viram, 50 pessoas viram eu chorando, eu gritando, eu pulando. Então, eu penso muito nisso. Então, eu procuro fazer os vídeos dele. Assim, a minha página eu procuro sempre assim levar as coisas assim mais com leveza, com humor, porque todo mundo já sabe que o autismo é difícil. Não precisa estar falando, né? Todo mundo sabe. Toda mãe atípica sabe que tem os momentos difíceis. Todo mundo sabe. Então eu procuro sempre fazer um vídeo engraçado, uma brincadeira, mas sempre ali no foco do autismo. E quando eu vou colocar coisas de Kaique, eu também procuro fazer as coisas assim mais leves. Porque não adianta a gente ficar massacrando notícia ruim.
momentos ruins, Ai, porque é já bem isso, eu tem. também penso bem Ah, eu igual. não Ai, eu também gosto. penso bem igual. A Larissa já me Eu conhece. não gosto. Eu não gosto de ficar trazendo coisas assim muito negativas, É, eu não sabe? gosto, Já eu é gosto do humor. Gente, difícil, Eu sou do né? mas humor. algumas É. coisas a gente tem que trazer. Igual essa semana a gente trouxe a história do Roberto. Por que que eu Ah, isso postei? sim. Eu postei, repostei aquela história e fui na página da escola. E eu vou contar mais. Aí vocês vão achar que eu fui surtada mesmo. Eu liguei na escola. Eu liguei na escola e falei, eu quero falar com a diretora, eu quero falar com a coordenadora. Por quê? Porque o Roberto, o que aconteceu com o Roberto já aconteceu com o Augusto. O Augusto, quando eu criei a escola, a Montessori, para alfabetizar o Augusto, foi porque ele não pôde fazer uma propaganda de uma escola, da escola. E falaram para ele que ele não ia ter aula. E teve a aula e só não queriam que ele participasse. Então, isso que aconteceu com o Roberto, acontece sim. Da escola não fazer questão, dos professores não fazerem questão, do aluno, do autista, dos colegas não fazerem questão. Eu falava, ah, mas onde estava a mãe, né? Muita gente questionou que não viu isso tudo acontecendo. Gente, tem terapia, adequação curricular, adequação, isso, aquilo, tem que trabalhar para pagar a escola. Então, a escola tem que tratar a família das pessoas com deficiência com equidade, ou seja, com diferença, porque tem que levar em consideração o estresse e o trabalho que os pais do autista têm, que nem sempre a nossa cabeça é uma cabeça de uma mãe que tem tempo, mesmo aquela mãe que está corrida no filho, não, que ela corra o mesmo tanto que a gente vai cansar muito mais. Nosso estresse é muito Sim. maior. Quem, Então, ó, a gente tem filhos, né, que são, a gente vê outra maternidade, né, Fábia? E então é aqui, Não tem como verdade. eu sou comparar. muito injuriada. Eu liguei na escola, eu postei. Eu acho que as escolas, se isso continuar acontecendo e nenhuma providência for tomada, o que vai acontecer? Por isso que a gente tem que postar. Outras escolas vão se achar no direito de fazer o mesmo e providência nenhuma ser tomada. Então tem coisa que a gente posta para realmente ver se faz justiça, né? Ver se Sim. existe justiça. Não, Nesse isso eu caso tá concordo. super certo, Larissa. Também Isso eu concordo. concordo. Isso aí eu concordo. O que eu tinha falado era, assim, do meu filho, vamos supor, numa crise, coisa e tal. Mas, por exemplo, se meu filho passasse por uma situação que esse menino passou, eu postaria. Isso eu postaria. Aí eu Uhum. postaria. Eu postaria para denunciar a escola, para poder marcar a prefeitura, para poder marcar o Ministério da Educação e quem fosse possível. Aí sim é uma outra situação É. para poder fazer denúncia. Que no caso desse menino tinha que ser feita uma denúncia, porque foi terrível o que foi feito com É a, ele dele- também. é a Inaceitável. delegacia que cuida do crime Sim, contra vulneráveis, né? É a DECRIM. isso aí, A gente até já fez isso uma aí. live com a delegada de lá. E eu vou dizer mais aqui para as mães que estão aqui. Eu digo por mim mesmo, se acontecer uma coisa dessa com o Augusto, ele tem 15 anos, diante de tudo que já aconteceu com ele, se uma coisa dessa vem acontecer agora com ele, no cansaço que eu não vou ter elegância para tratar essa situação. Eu não vou ter elegância para tratar essa situação. Eu não sei Uhum. até onde que eu vou chegar com essa escola ou até onde eu vou chegar com essa questão se acontecer com ele de novo, sabe? Eu não sei qual o meu limite acabou de paciência. Então, se acontecesse comigo, essa diretora estava frita, minha filha. Ela tinha que fugir do Brasil, que eu ia ficar pequeno para nós duas. Ia ficar pequeno porque eu não me responsabilizo. Eu ia chegar lá e dar umas pauladas nela. Ia mesmo. Ela ia ter que fugir de mim. Eu já tô O chegando no tempo ponto vai que eu não tô passando, a gente vai admitindo ficando mais, esgotada. É né? diferente do início. O tempo passa, a gente vai ficando esgotada. Nossa paciência vai ficando menor. Nossa tolerância para certas coisas vai ficando menor. Porque, assim, cada hora acontece uma coisa. Cada hora acontece uma coisa. E aquilo vai saturando, vai saturando. Vai passando o tempo, chega uma hora que não tem como A manter a nossa postura. paciência, a gente guarda o restinho que tem pro nosso filho, né? Então aí não sobra Sim. muito pro restante. Não, a gente fica sem filtro.
Aí, gente, o que assim, a minha intenção também na live, né? É o que eu sempre gosto de falar para as mães. Se informem muito, procurem entender o que seu filho tem, procure buscar o diagnóstico certo, para poder fazer as intervenções certas, ali no limite do seu filho, respeitar o limite do seu filho. Ah, hoje ele está mais cansadinho, hoje então eu não vou. Sabe? Não adianta ter pressa, nem é a quantidade, é a qualidade. Não liga, vai fazer barulho aqui. É a qualidade e não adianta ter pressa. Eu tiro por mim, é uma experiência minha. Eu tive muita pressa, eu corri muito, eu era uma mãe que eu perseguia a fala, eu tinha um desespero com fala. Eu falava, meu Deus, ele tem que falar. Porque eu não sabia que existia outras formas dele se comunicar que não fosse a fala. Hoje, pesquisando, estudando, eu já entendo que se a fala vier, nossa, vou ficar muito feliz. Mas se ela não vier, ele vai se comunicar. Existem outras formas dele se comunicar. Então, assim, a ansiedade que a gente tem, a gente acaba passando para eles e isso atrapalha um pouco. Eu sei que é complicado, a gente fica ansiosa, a gente cria expectativa, a gente idealiza, a gente sonha, mas a gente tem que pôr os pés no chão e viver com o que a gente tem e batalhar. Então, hoje em dia, eu penso assim: eu quero que meu filho seja independente, que eu não vou ficar aqui a vida toda. Eu quero que ele tenha independência, com fala funcional, né, verbal, ou não. Ou usando PEX, ou usando aquele iPod, né, que fala, do sistema. É uma comunicação, com gestos. O importante é a outra pessoa entender o que ele quer e ele se comunicar. Isso que é importante. Não é só a fala, fala, fala. E eu tinha muito isso na minha cabeça, de fala. Eu não sei por quantas fonos eu passei, porque eu tinha muito isso na minha cabeça, de tem que falar, tem que falar. Quando o Kaique fez 6 anos que eu vi que ele não falou, aquilo foi horrível para mim, que eu falei, nossa, agora acabou. Não vai mais falar. E hoje em dia eu já sei que não é isso. Ele pode falar um dia. Quando vai ser? Não sei. Estou fazendo minha parte, sigo ali, conversando muito com ele, falando sempre com ele, mas já estamos iniciando a comunicação alternativa com ele. Vamos tentar. Sei que também a comunicação alternativa não faz milagre, não é assim, rápido. Tem que ter paciência, tudo tem que ter paciência. É lento. Pode dar o resultado? Pode. Às vezes pode não funcionar. A gente não pode criar tanta expectativa numa coisa. Tem que ter calma para a gente poder sobreviver aí e viver com os nossos filhos, porque tem que ter paciência, tem que ter calma. É difícil. Para mim, eu sou uma pessoa extremamente ligada no 220. Então, vocês imaginam o quanto é difícil para mim tentar ali, contar até 10 é difícil, mas não adianta eu me descabelar. Porque não vai acontecer de um dia para a noite, né? Tem que ter paciência. O desfraude, nossa, como eu sofri com desfraude. Sofri muito. Eu ouvi de profissionais que eu ia trocar a fralda do meu filho até ele ter barba na cara. Eu ouvi de uma psicóloga isso. Eu já tinha... Que absurdo, né? Eu já tinha aquela culpa em mim. Que ele não estava desfraudado, que a culpa era minha. Que era alguma coisa que eu tinha feito de errado. Aí a profissional me falou aquilo, eu fiquei pior ainda. E sabe o que aconteceu? Logo depois que ela falou isso, todo ano eu tentava desfraudar ele. Todo ano aquela saga do desfraude. E eu saía com ele no banheiro, tudo que vocês possam imaginar eu fiz. Pista visual, musiquinha, bota banquinho para suspender o pé, e liga a torneira quando ele estiver no sanitário, e canta, e não sei o que. Tudo eu fiz. Nada. Por quê? Ele não estava preparado para o desfraude. Não é o desfraude na hora que a pessoa acha que tem que ser, ou na hora que eu quero que seja. É na hora que ele está preparado, que ele tem maturidade para entender que ele não pode soltar na roupa, que ele tem que ir até o banheiro. Então, eu não tinha isso na minha cabeça.
Então, quando eu entendi isso, quando eu, tipo assim, eu dei aquela desistida e eu parei um pouco de perseguir essa questão, um dia eu cheguei e falei, um verão, sempre no verão eu tentava, eu cheguei para ele e falei assim, Kaique, eu levei ele no banheiro, ele fez. Passou uns 20 minutos, eu falei assim, Kaique, tem que ir no banheiro fazer xixi. Mas sabe quando você fala uma coisa assim meio descrente, que tipo assim, pô, tô tantos anos falando isso pra ele, ele não tá nem aí. Ah, aí sentei no sofá. E ele foi, sentou junto comigo, ficou ali vendo desenho, levantou. Daqui a pouco eu escutei aquele barulhinho. Aí eu falei assim, ué, Kaique abriu a torneira. Ó, eu tava tão descrente que eu pensei assim, Achou que era a torneira. Kaique abriu a torneira. Eu falei, ah, meu pai do céu. Corri no banheiro. Ele tava sentadinho fazendo xixi. Quando ele entendeu, no momento dele, que eles entendeu assim, não, é lá aqui que é o lugar. Ele foi lá, fez, levantou a cuequinha dele e saiu. Aí eu ainda falei pra ele assim, ó, vem cá, vamos dar tchau pro xixi. Como é que dá tchau pro xixi? Ele foi lá e apertou a descarga. Depois desse dia, ele passou a ir no banheiro sozinho. Ele tinha 6 anos. Eu desfraudei ele com 6 anos. O noturno, eu ainda não consegui. Mas assim, pra mim, esse desfraude do dia, do número 1 e do número 2, tá maravilhoso. Eu não vou ter pressa em me apavorar com o da noite, que eu já vi que o do dia eu me apavorei e não deu certo. Então, assim, vai acontecer. E vai no tempo de vocês, né, Fábia? No tempo dele, na verdade. A gente tem que meio que entender o tempo deles também. Entender maturidade, entender o corpo. Ele não entendia o corpo dele, como que ele ia fazer isso? Exatamente. Né? É por isso que a gente tem que o mínimo, né, Fábia? Eu sempre falo para as mamães, gente, vamos começar a pesquisar um pouquinho, o mínimo de psicomotricidade, um pouquinho de desenvolvimento infantil, entender os marcos do desenvolvimento, as habilidades básicas. Esse mínimo, não é ser perita nisso, mas o mínimo é a gente começar a compreender, porque aí a gente vai ver, a gente vai começar a falar, tudo bem, não está conseguindo agora, mas a gente pode chegar lá, é possível. Porque a gente quer que a criança pegue tudo que está atrasado e consiga evoluir de uma vez só. E não é assim, porque o tempo dele já vem em cascata os atrasos. Então a gente tem que ter essa paciência, né, Fábia? Mas é uma luta grande a gente diminuir a ansiedade, ter essa consciência de que a gente precisa redirecionar, né? Sim. Ó, ele não segurava no lápis. Kaique não segurava no lápis de jeito nenhum. Hoje em dia, é uma coisa que ele não gosta. Ele prefere fazer com as letrinhas separadas, letras soltas. Mas ele segura no lápis bonitinho. Eu tenho os vídeos dele que a professora manda foto. Ele segura direitinho. Não gosta de pintar, mas se a professora falar assim, Kaique, vamos pintar o desenho? Ele pinta e segura direitinho, sem ser aquele lápis jumbo, grossão. Ele tá segurando já o fino. Ai, que bom, né? Já é uma ótima, nossa. Eu vou mandar depois a foto para você. Ele segurando o fino. E a escola ajudou também muito na questão de comer sozinho, porque lá as crianças jantam antes de sair. Então vai pro refeitório todo mundo. Ele, por mais que eu já tivesse ensinado ele a comer, ele tinha aquela dificuldade. Mas eu acho que lá, vendo as crianças, que é muito importante também você ver os pares, né? Fazendo as coisas. Isso é legal. Então, acho que ele via assim, as crianças sentando, comendo. A professora, acho que não dava na boca dele. Ele, do jeito dele, foi pegando. Agora ele come sozinho. Tanto na escola, como em casa. Eu boto o pratinho dele, ele vai lá e come. Então, assim, esse movimento, assim, ó, colher, levar até a boca, para a gente faz no automático, é muito simples. Mas para eles, é complicado. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, meu filho tem tantos anos e não come sozinho. Gente, calma, né? Vai chegar lá. Vai chegar. Kaique não comia também. Não segurava no lápis. Ele, mesmo sem gostar, ele segura. Ele segura, ele entendeu o movimento. Então, Dani, assim, é uma questão... Eu tô com um problema aqui, que vocês viram que eu tô saindo e voltando, né?
O meu carregador tá dando que eu tô com 10% aqui de bateria, eu não tô conseguindo colocar mais para carregar. Eu falo que sempre tem uma live minha que depois de uma hora alguma coisa. Ah, mas então a gente encerra para você conseguir salvar, Sim. então, pra gente pôr no canal. Né? Eu tenho Porque medo. Fazemos vai uma perder ano que tudo. vem. O ano que vem a gente faz uma outra. Mas bom. eu queria que antes de encerrar, que a Fábia deixasse uma mensagem para as mães final aí. Acho que dá tempo aqui ainda. E a gente já está com 1h20 de live. Então, e assim, as pessoas estão comentando que foi uma live rica, foi uma live maravilhosa. Como todos os nossos bate-papos, né, Dani? Tem sido maravilhosos. É sempre bom, né? A gente aprende muito com as mães. As mães têm trazido muita coisa. E, Fábio, você tem muita coisa para ensinar. Na verdade, acho que a gente tem que fazer com você, com esse tanto de coisa, você e a Dani, pelo Zoom. A gente pode fazer uma palestra falando desse mesmo tema pelo Zoom, Dani. Para as mães poderem interagir ao vivo. Se vocês concordarem, a gente vai marcar. Nunca o ano que vem, assim, deixa passar As esse final de ano, essas coisas aradas, tudo que eu tenho um monte de coisa para fazer. O ano que vem a gente pode pensar em algo assim, né? Vamos pensar em fazer assim. E tem mais uma live, né? Que é com a Daiane. Aí acho que eu já não consigo participar mais. Esse ano chega já para mim, não dá. E aí nós temos. Não, da Daiane você não vai participar, a gente tem mais uma live com a Daiane. Não, da Daiane sim. Aí depois esse ano eu já não consigo, porque eu tô vendo o negócio da minha faculdade. Tá muito enrolado o meio de campo aqui. Então a gente ainda tem isso também. Eu voltei a fazer faculdade, não. Eu entrei na faculdade esse ano, estou fazendo educação especial por Kaique, pelos filhos das minhas amigas, pelas crianças, para poder ajudar depois de mais de 20 anos sem estudar. Eu não tinha graduação. Parabéns. E agora é que eu comecei, eu tô amando, tô gostando isso muito. É muito bom. Você tá cuidando de você, tá super certo. Isso aí. Sabe, que legal isso daí, hein? E isso que eu digo para as mães, que eu fiz e que eu falo para ninguém fazer. Quando eu recebi o diagnóstico, eu abandonei muita coisa. Eu dava aula 12 anos na Católica e eu tive que deixar para cuidar do Augusto. Eu não dividi, não tive rede de apoio. E eu digo sempre para as mães, gente, não deixa, não pare. Nem que chova canivete. Tenta continuar a sua vida, tenta fazer pelo menos a metade do que você fazia. Porque retomar depois é muito difícil. Então, parabéns, Fábia. Sim. Você está construindo, porque isso traz uma autoestima para a gente maravilhosa e traz força para a gente continuar. Gente, então eu vou salvar essa live. Vou encerrar agora, vou salvar. Vou agradecer. Dani, não fica brava comigo. Acontece sempre do meu carregador. Não, imagina. Gente, a gente vai salvar. A gente vai salvar isso aí. Eu voei pra gente fazer essa live, tá? E ainda bem que deu certo. Estou muito feliz. E eu sentei até no chão ali. Algumas horas eu desligava a câmera, porque eu estava sentada no chão com o Augusto, porque ele queria participar também. Então, um abraço para vocês. E eu sei que beijo, Fábia. Foi muito bom, viu? Foi um prazer falar com vocês. Não, super. Sabe super. como que é? Correria. Super entendo, agradeço Fiquem o convite, com Deus. fiquei muito feliz. Foi um prazer falar com vocês. Ano que vem a gente faz alguma coisa mais juntas. Foi um prazer enorme. Um beijo para todos, boa noite. Obrigada. Obrigada, Fábia. Beijo. Obrigada, Larissa. Boa noite, meninas. Todos que participaram. Beijo. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.